tem um pedaço de batom, foi. Oi, Bira, tá entrando, o pessoal tá entrando, que ótimo. Ótimo, um monte de... O Marcos tá entrando, que ótimo. Maravilha. Vou aqui, inclusive, chamar também a Beth. Chamar aqui a Beth, pera lá, só um minutinho. Minha prima grega, que certamente não sei se vai conseguir nos entender, mas ótimo. Maravilha, fico feliz, muito mesmo. Cine Amazônia aqui tá com a gente. Vou chamar a Beth aqui, convidar para a gente começar a nossa live de hoje. A Catarina, que ótimo. Catarina, aniversário da Catarina hoje, né? Parabéns. Leonina, tudo de bom. Professor Juliano, da Universidade Federal de Rondônia. Estou adicionando. Guardando aqui a Beth. Beth está entrando, que ótimo. Bom, alô, gente, a chegou. Beth entrou, vamos dar início à nossa live do Amazônia das Palavras. Bom, eu sou Fernanda Copanax, para quem não me conhece, trabalho com a Amazônia das Palavras desde a primeira edição, e o Amazônia das Palavras, ele surgiu, ele nasce, na verdade, do desejo que a gente tem de poder democratizar a literatura, de poder compartilhar os livros e a literatura, especialmente aquela produzida no Brasil, e também conhecer, porque a gente, na grande maioria das vezes, conhece pouco a literatura produzida também na Amazônia, né? Então, a Amazônia das Palavras, ele nasce desse desejo da gente estar compartilhando a literatura, estar compartilhando os livros. E o Amazônia das Palavras tem uma característica interessante, porque ele é um projeto que literalmente navega. Então, a gente sai de Manaus e vai até Porto Velho. São mais de 1.300 quilômetros pelos rios Negro e Madeira, passamos um pouquinho ali pelo Solimões também. E aí a gente vai parando nas cidades. E aí a gente tem Manaus, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Humaitá, Manicoré, até chegar em Porto Velho. E a gente, em cada parada que a gente faz do projeto, a gente faz oficinas literárias. Todas as edições do Amazônia das Palavras, a gente tem um autor homenageado. Na primeira edição da Amazônia das Palavras, o autor homenageado foi o grande poeta amazonense Tiago de Mello. Agora, na segunda edição, o nosso autor homenageado vai ser o Milton Ratum, o grande Milton Ratum. E em cada local que a gente para, em cada local que a gente literalmente atraca com os nossos sonhos e com o nosso desejo de falar de literatura, a gente realiza oficinas, e as oficinas são voltadas para a rede pública de ensino, para as escolas da rede pública de ensino. E o Amazônia das Palavras nasce não só pelo desejo da gente democratizar a literatura no Brasil,
mas ele nasce também considerando os índices de leitura de leitores no Brasil, que ainda, infelizmente, são muito baixos. Então, há pesquisas, o próprio IBGE aponta essa pesquisa também, é que no Brasil, a população, o Brasil como um todo, ele lê em média 4,96 livros anualmente. Ou seja, é um número muito pouco. E quando a gente vem para a região norte, esse número baixa mais ainda. E nesse número de livros que são lidos, em torno de 4,96 livros por ano, cada cidadão e cidadã brasileiro, ele primeiro tem na listagem, né, dessa pesquisa, que é bem interessante, sobre o perfil dos leitores brasileiros, tem a Bíblia, depois tem os livros de autoajuda, depois os livros didáticos, e só depois entra a literatura. E não necessariamente esses livros são, os 4,96, são lidos até o final. Então, a gente tem um grande desafio no Brasil, e aí o projeto Amazônia das Palavras nasce como esse desafio de levar a literatura e também de aprender uma literatura que é uma literatura produzida na própria Amazônia, inclusive através das próprias histórias que todo mundo tem muito. E a gente tem muita história para contar, né? O desafio da gente é transformar isso em literatura. Então, a nossa convidada de hoje, a gente está começando a fazer as lives, é a nossa primeira live do Amazônia das Palavras agora em agosto. A gente começa a fazer essas lives com um desejo muito grande de que o público possa estar conosco todo o tempo. E a gente começa o desafio é fazer essas lives durante esse período, inclusive, que a gente não pode estar com as pessoas pessoalmente, né, lado a lado, devido ao que a gente está enfrentando no Brasil, que é a pandemia, e que a pandemia também, os dados da pandemia no estado do Amazonas, em Rondônia, onde o projeto acontece, são extremamente preocupantes. Eu queria dizer que a nossa convidada de hoje é a Beth Pulara. Ela trabalhou a oficina Poesia, Narrativa e Escuta. A Beth fez faculdade de cinema na Universidade Federal Fluminense, é fotógrafa, é educadora, é jornalista e trabalha desde 1975 no Cineduc, ou seja, auxiliando no processo de educação e dessa conversa entre literatura, educação e cinema. Então, assim, Beth, super, super, super bem-vinda. A gente queria estar uma pertinho da outra e a gente queria também estar, nesse momento, zarpando para começar o Amazônia das Palavras, segunda edição. Mas, no momento, a gente tem que estar super atento aí às demandas de isolamento social em virtude da pandemia. Beth, bem-vinda. Boa noite a todo mundo. Na verdade, eu tenho um profundo carinho por esse projeto e uma profunda admiração por tudo que ele propõe e que ele já fez, né? E fico muito grata em participar do projeto e fico muito feliz de estar hoje aqui falando. Ainda bem que nós temos recursos hoje, né? Isso é o que se fala. Sempre nós temos recursos para poder estar junto e não estando junto. E isso também está sendo muito bom, porque está nos ajudando a estar juntos, né? O projeto Amazônia das Palavras, desde que eu entrei em contato com eles, né, a partir do convite de vocês, que é um grupo com quem eu já trabalho, que são pessoas de produção de projetos importantíssimos nesse país, como o Cinemazônia Itinerante, né, que são projetos de muita potência e que se preocupam justamente com áreas que são pouco vistas, áreas que têm pouca visibilidade
e não só no que se leva, mas também no que aquelas pessoas produzem de cultura, que é uma cultura riquíssima naquela área de Guaporé, na área toda, inclusive, que a gente percorreu com a Amazônia das Palavras, e, e a visibilidade é pouca porque ainda existe, primeiro, muito preconceito, né, muita dificuldade de diálogo entre as partes, os pedaços do Brasil, e a gente sempre lutou para que essa dificuldade fosse superada, né, para que a gente pudesse ter um diálogo maior dentro do país e fora do país também. É importante estar junto com as pessoas. Bom, o meu trabalho é um trabalho basicamente de imagem. Eu sempre trabalhei com imagem, né? Só que trabalho também com as palavras, porque todos nós trabalhamos em algum grau com as palavras, né? E porque a gente lê, porque a gente usa muito a fala e a escrita para expressar o que sente, o que pensa, né? Expressar nossos pontos de vista. De forma que a minha proposta nessa oficina foi justamente fazer uma ligação da imagem com a palavra. A ligação da imagem com a palavra é uma coisa muito óbvia. Todo mundo sabe que as palavras foram criadas e vêm sendo criadas sempre, né, no dinamismo da língua, para se referir a objetos, e quando eu falo objetos, são objetos mesmo, não objetos materiais, sensoriais necessariamente, mas a todos os objetos que o homem conseguiu criar material ou emocionalmente ou simbolicamente, né? Isso é muito óbvio, mas é tão óbvio, né, que muitas vezes a gente não pensa nisso, não pensa na relação social das palavras, no que as palavras se referem simbolicamente a tudo, socialmente e individualmente, já que essa produção da expressão através da língua, ela se dá de uma forma universal, de uma forma que envolve todas, não só o nível denotativo, como um nível conotativo também das palavras, né? Então, o desafio foi esse. Como é que eu posso chegar nas escolas, numa turma? A gente tem que dizer que esse projeto é muito rico, inclusive, porque são várias oficinas. O pessoal vai poder ver algumas das pessoas que fizeram oficinas nas lives desse mês, né? O Daniel Munduruku, o Bessa, o Zé Ribamar Bessa, o Zé Roberto Toreiro, que também vão falar das oficinas deles. E estabelecer uma ligação entre todo esse trabalho, cada um numa turma. As turmas não eram pequenas, eram grandes, a recepção em cada cidade foi muito calorosa, foi muito entusiasmada, e isso deu um gás danado para a gente poder também dar o melhor que a gente podia, né? Então, assim... Só te interrompendo, assim, toda a realização de cada projeto que a gente faz, a gente sempre fica um pouco na expectativa, sempre tem uma apreensão de que forma que as pessoas vão recepcionar, será que vai dar certo? Será que aquilo que a gente está pensando vai se concretizar conforme o desejo também da gente, o sonho da gente? E aí eu te pergunto, assim, quando nós fizemos o convite a você para que você integrasse a equipe do Amazônia das Palavras, e aí tem outros oficineiros também, né, que a gente vai estar fazendo live com eles esse mês aí de agosto e de setembro também. Qual foi o que você pensou, assim, poxa, é um desafio, porque por mais que a gente tenha experiência naquilo que a gente faz, mas algo novo sempre causa para a gente uma certa ansiedade. A gente sempre tem uma certa expectativa se vai dar certo, se tudo vai correr bem, enfim. Quando a gente te fez o convite para integrar a equipe do Amazônia das Palavras, mesmo que você já tenha trabalhado com a gente em outros projetos, que não somente no Amazônia das Palavras, qual foi a grande expectativa que você criou em torno do projeto?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque não só nos projetos que eu fiz com vocês, mas em todo projeto que a gente faz, e há muitos anos, em cada lugar que você chega com uma expectativa e essa expectativa vai mudando também. A proposta do que você está fazendo vai mudando de acordo com a recepção das pessoas, com o interesse das pessoas, porque os interesses não são monolíticos, eles têm a perspectiva. Quando eles se abrem para nos receber, eles também têm expectativas. Então, o papel sensível é conjuminar a nossa expectativa com a deles, ter uma escuta muito apurada, não só ir levando coisas, mas eu acho que uma das coisas mais importantes desse projeto foi também o que eu colhi ali, né? O que isso enriqueceu a minha visão de mundo, o que enriqueceu o meu contato com adolescentes, e como isso se coloca hoje na minha vida. É claro que eu saio transformada também, e eu tenho certeza que a gente chega lá transformando, em algum grau, em alguma turma mais do que em outras, em alguns lugares com mais fertilidade do que em outros, porque isso é natural, né? Uma das coisas que eu posso dizer que foi muito marcante, nas cidades maiores, como Porto Velho, essa recepção tem essa recepção tem um caráter diferente do que você viu em Humaitá, em Borba, enfim, em todas as outras cidades, né? De alguma forma, a cultura é diferente, as ações dos jovens são diferentes, e a gente tem que chegar com a escuta muito apurada, para não chegar tratorando também, né, montada no seu diploma, montada na sua experiência, achando que você é o máximo, enquanto que todos nós, o que nós queremos quando a gente vai, é uma expectativa minha, é a troca realmente, né? Uma coisa muito marcante foi porque depois da gente fazer muitos exercícios com a palavra, muitos exercícios de exemplificar como a palavra se refere também, não só a objetos, mesmo objetos que a gente considera abstratos, né? Que se referem a sentimentos, que se referem, enfim, a coisas que a gente não são palpáveis, como é que isso tem uma relação também simbólica, né? Eu falo sempre da cadeira, a cadeira como um objeto que talvez seja o objeto mais antigo, né? Desde que o homem perdeu o rabo e ficou na posição ereta, eventualmente ele foi buscar um lugar para descansar suas pernas, enfim, e sentou numa pedra. E aquilo foi a primeira cadeira, sentou num tronco de árvore, enfim. Ele fez uma cadeira. E nessa evolução, eu vou chamar de evolução, por favor, na transformação, né, social que aconteceu nesses milênios, a cadeira foi tomando aspectos cada vez mais interessantes, né? Ela deixou de ser um objeto para você sentar e descansar as pernas, a coluna, o seu traseiro, enfim, para ser um objeto de poder, digamos assim, né? A cadeira acabou virando, no plano coletivo, no plano social, a cadeira acabou virando um marco de poder. Então, ela virou uma cátedra, né? Tem lá um catedrático, que é aquele cara que sabe tudo, que é muito mais importante que você, que pode te ferrar de vez em quando, inclusive, né? O trono, que é o símbolo maior de poder que existe, é alguém se sentar num trono lá em cima e ver o mundo de cima para baixo. Então, a cadeira mudou. Ela deixou de ser só um objeto e virou um símbolo, né? E é muito interessante, porque no plano individual, no plano pessoal, também isso acontece. As pessoas vão mobiliar suas casas, elas escolhem as cadeiras
para demonstrar o seu poder, para demonstrar o seu status, para demonstrar o seu bom gosto. Então, aposto que se a gente for em casa de cada uma das pessoas que está vendo, a gente vai encontrar cadeiras diferentes, né? Então, é importante que a gente entenda o poder da palavra dentro da coisa simbólica, né? Quando você chega lá na turma, por exemplo, e fala assim, se eu falo um gato, todo mundo sabe o que é um gato aqui, mas todo mundo pensa num gato diferente, né? Como é o seu gato, como é o seu, descrevam usando as palavras. E a partir daí a partir de um exercício que dava muita risada também, né, acabava contando as histórias da sua localidade, né? É engraçado, assim, todo mundo sabe que a Amazônia, isso não é novidade para ninguém, nem que está aqui nos ouvindo, nem para qualquer outra pessoa, que a Amazônia tem uma riqueza profunda em lendas, né? Em que mistura a coisa do índio, do indígena, né? Do caboclo, enfim. Os mitos. Os mitos, né? Os quilombolas. Essa mistura toda gerou uma mitologia muito profunda e significativa, né? E, por fim, eles acabavam apresentando as histórias, muitas delas eram inventadas, criadas em cima dos mitos, né? E apresentavam em forma de quadrinhos, ou em forma de verbalizando, em forma de teatro, muitas vezes. E uma das vezes, um grupo apresentou em forma de música, porque tinha um violão e uma bateria à disposição lá, uma bateria não, mas um conjunto de instrumentos de percussão, e eles acabaram utilizando aquilo para expressar as lendas do ponto de vista deles, né? Eu acho isso muito importante porque não é novidade também para ninguém que o mundo hoje, quer dizer, um jovem hoje, ele está muito mais ligado na questão, mesmo os jovens de lá, né? Que a gente às vezes tem a ideia, não, lá não tem. Estão muito ligados na questão da imagem, muito ligados na questão das redes sociais. E você dá um tempo para eles. Não, agora vocês estão aqui comigo, vamos fazer uma coisa prazerosa, porque não é para encher o saco de ninguém, não é para aborrecer ninguém, mas nós vamos fazer um exercício de leitura. Nós vamos pensar as palavras e o poder que as palavras têm, né? As palavras são muito poderosas, de formas que a gente tem que parar e pensar sobre isso. Né? A gente tem muito pouco tempo para pensar nas palavras. Só te interrompendo um pouquinho, quando você estava falando da questão da cadeira, né? Que na verdade a cátedra, né? A ideia da cátedra. Eu acho que o projeto, o vivenciar o projeto é desmistificar também um pouco esse lugar da escrita. Porque a gente na Amazônia, primeiro quando a gente fala da Amazônia, a gente fala de 52% do território nacional, né, brasileiro. Na verdade, a Amazônia são as Amazônias, e elas são tão diversas, e elas são tão diferentes, e elas são tão ricas, e elas têm pessoas tão diversas, né? E aí essa ideia da cátedra e da palavra, de desmistificar um pouco esse lugar que o escritor ou a escritora, aquele que trabalha com a palavra, ele está num lugar fechado, ele está num local intocável, né? E aí eu fico pensando que o desafio do projeto do Amazônia das Palavras de alguma forma, permitir que essa palavra, que você começou a falar da palavra, do poder da palavra, ela possa surgir, que o poder também de outras histórias também possam surgir, né? A gente tem infelizmente, a gente ainda tem um olhar muito estigmatizado e muito fechado em torno da própria literatura brasileira, né? Que só quem faz literatura são
alguém que está num patamar muito mais alto do que a gente. Quando, na verdade, a gente tem um monte de história e quando eu digo a gente, todos nós temos muita história para contar. Todos nós Sim. temos muita história que podem se transformar não só em contação das próprias histórias, mas também em literatura, e que são muito ricas, e são histórias que são contadas por nós que somos mulheres, são histórias que são contadas pelos povos originários, são histórias contadas pelos quilombolas, são histórias contadas, inclusive, numa região que o Amazônia das Palavras percorre, eu diria que é uma região às margens, né? Literalmente, no sentido que estão às margens dos próprios rios. E você tem uma vivência diferenciada em ser um morador de uma localidade como essa, de todas as que a gente tem percorrido no Amazônia das Palavras. Eu te interrompi porque eu quis pegar um pouco essa coisa do link da cátedra, desse lugar muito, entre aspas, privilegiado, e que eu penso que o projeto tem o sentido também dele é quebrar um pouco e desmistificar um pouco essa ideia de que a literatura só pode ser feita por aqueles que estão num nível da cátedra, vamos dizer assim, muito acima de todas as pessoas. Quando, na verdade, as histórias surgem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E a gente não pode esquecer também, não só nessa região, mas em todos os lugares, a potência da literatura oral, né? É ótimo que já existam muitas ações de registrar a literatura oral e deixar para poder ser divulgada, difundida melhor. Porque essa oficina tem um outro nome também aí junto, né? Que é escuta. Escuta. A escuta é a anticátedra, né? A escuta é a anticátedra, a gente se dispor a ouvir o que o outro tem a nos dizer, que é um outro exercício que eu acho que hoje é fundamental, né? A gente vive, e quando eu digo a gente, o grosso do mundo, vive num ritmo em que a gente não quer ler, a gente é leitor, né? Eu sei que é leitora, eu sou leitora, a maioria das pessoas que eu conheço são leitoras. E elas leem livros enormes, leem livros de literatura, leem livros técnicos, científicos, enfim, pesquisas. Às vezes livro de 600 páginas, 800, mas quando me mandam um texto pelas redes sociais, falam, olha, o texto é longo, mas vale a pena. E eu fico rindo, porque o que é um texto longo? Né? Existem textos bons e textos não bons. E a gente lê textos longos. Então, a gente está muito dominado nessa questão do tempo que administram para a gente. Né? O tempo que administram para a gente é um tempo irreal, é o tempo do capital, é um tempo de tempo e dinheiro. Né? É um tempo, não é das pessoas, é um tempo do capital. Para o capitalista, para o grande capitalista, aliás, não para o pequeno, tempo é dinheiro, sim. Para o especulador, para o investidor, tempo é dinheiro. Mas para a gente não, porque às vezes a gente dá todo esse tempo para outras coisas e o dinheiro nem chega, ou nem chega na mesma proporção. E a gente tem se dado muito pouco o direito de ler, de refletir. Que isso tudo, Fernanda, é o meu ponto de vista. Né? Me parece muito importante, porque existe uma coisa fundamental para todos nós, que é o autoconhecimento. Né? Eu falo muito cinema, a gente vai ao cinema e a gente promove uma série de identificações com personagens e com situações e fatalmente, não só o cinema, mas uma novela. Fala assim, o que eu faria nessa situação? Né? Qual seria a minha reação? Exatamente. E isso faz com que você se conheça melhor. Você às vezes descobre raivas que você não sabia, estava escondidinha lá no fundo, preconceitos,
né? E o autoconhecimento nos ajuda a quebrar essa bobagem, né? Chamada preconceito. O preconceito é uma questão de medo. A gente só odeia o que a gente teme. E, né, e assim, não existe nenhum sentimento de superioridade, né? Os discípulos, Alfred Adler, que era discípulo de Freud, que sempre falava que não existe. Na verdade, um sentimento de superioridade é uma tentativa de compensar um sentimento de inferioridade enrustido lá dentro, oculto, né? E o autoconhecimento só é possível se a gente tiver esse tempo que o Amazônia das Palavras dava para a gente dentro das salas, né? Você fica um tempo com aquelas pessoas e ali elas prestam atenção ao que a outra está falando. Então, narrativa e escuta significa cada um tem o direito de narrar e é bom que o outro escute para aprender coisas, né? E isso se dava numa turma, às vezes, com 50, 60 adolescentes. E quem lida com adolescente sabe que isso não é nada fácil, né? Mas todos nós pegamos essa situação e eu acho que, de uma maneira geral, a gente sai muito bem. Né? É porque a gente também se surpreendeu com o tamanho da demanda, né? A demanda foi maior do que aquilo que a gente imaginava. Então, a gente viveu situações muito interessantes. Vou dar o exemplo de Humaitá, que era um feriado, inclusive, eu acho que você lembra disso. Era um feriado e simplesmente a escola estava lotada, né? Para fazer as atividades das oficinas, das 5 oficinas, e à noite, quando teve aula espetáculo, e o espetáculo circense, simplesmente, eu me lembro que nós fizemos as atividades na quadra da escola e simplesmente lotou. E isso é muito bacana, surpreende também a gente. Lá em cima, né? Tinha uma arquibancada na escola. Exatamente. Legal. Ou seja, existe uma demanda e as pessoas têm um desejo que eu acho que é o desejo que mobiliza, seja ele qualquer desejo que mobiliza que a gente faça as coisas, que a gente esteja vivo, né? Mas me diga uma coisa, Beth, como é que você faz como é que você fez esse link na oficina, né, entre o cinema e a literatura? Não foi propriamente entre o cinema, mas entre a imagem, né? E aí, eu como fotógrafa também, me interessa e sempre me interessou falar da fotografia, que na verdade é uma das bases do cinema, fotografia em movimento, né? Onde eu fui aluna do São Pereira dos Santos, na UF, e como ele falava, quem escreve o filme é a câmera, né? Depois, então, essas imagens que a câmera escreveu, enquadrando, elas vão ser editadas, elas vão ser montadas e vão ser sonorizadas, enfim, um sistema um pouco mais complexo, mas a imagem, né, aquilo que afeta os teus olhos, aquilo que afeta mesmo a tua emoção através dos olhos, ela tem toda, assim, ela é nomeada também, né? A prova disso é a audiodescrição, que felizmente já é uma prática, né? É uma prática já mais corrente. E que aquela imagem, na verdade, como lei já de quem produz cinema no Brasil, os seus produtos, né, que são seus filmes, seus respectivos filmes, atenderem às medidas de acessibilidade, né? É um desafio, mas é extremamente necessário e, enfim. Já tem gente muito especializada nisso e já tem gente que é mais solicitada porque consegue traduzir com mais poesia o que um filme bastante poético está dizendo, né? Isso não é uma coisa fácil também, porque você traduzir imagem em palavras é uma coisa difícil. Você traduzir palavras em imagem é uma coisa difícil. São duas linguagens, são duas sensibilidades
sensorialidades diferentes, não sensibilidade. São duas sensorialidades diferentes, de formas que não é uma relação simples, mas por isso mesmo eu puxei para isso, para que a gente pudesse entender como tudo é nomeável, tudo que existe, tudo, o ser humano, sei lá, descobre lá, tá lá observando estrelas, lá longe, galáxias, descobrem uma estrelinha nova, eu estou falando estrelinha, um sol novo, e ele imediatamente ganha um nome, ganha uma denominação. Toda criança que nasce ganha um nome. Sim. Né? Todo bichinho que você tem em casa, e eu aqui tenho muitos, todos eles têm um nome, todos eles se reconhecem nesse nome, nesse som. Todos têm um som e se reconhecem nesse som. E eu acho que peguei muito por aí a questão. Vamos transformar imagens em palavras, e vamos transformar palavras em imagens, e a partir daí a gente vai transformar essas palavras em frases, vamos transformar essas frases em períodos, enfim. E a gente foi, a partir daí, desenvolvendo as histórias. Muitas histórias diferentes, mas, curiosamente, tem uma que foi recorrente, que é a história da cobra grande, a lenda da cobra grande. Cada um conta de uma maneira, mas tem uma coisa que é igual em todos esses lugares. A cabeça da cobra, a cobra grande, ela pega a Amazônia inteira. Mas a cabeça da cobra está na praça daquela cidade, da sua cidade, embaixo da igreja. Né? Embaixo da igreja, inclusive, depois a gente ficou conversando sobre por que embaixo da igreja. Né? A importância desse espaço de religião, enfim, ali. Mas em cada cidade, a cobra estava na sua cidade, embaixo da igreja, na praça. E a gente comentou muito essas coisas, né? Porque várias histórias aconteciam, a história do Cantagalo também, que um grupo apresentou com música, eu acabei gravando, né, com meu celular, que também é contada de maneiras diferentes, e uma delas, mais moralista, que foi assim, ali na beira do rio, tinha uma tribo indígena que todo mundo era muito corrompido. Então, aquilo afundou no rio, a tribo inteira afundou no rio no dia de uma festa, e só os barqueiros passam por lá, os ribeirinhos, e ouvem um galo da aldeia cantar. E foi muito engraçado, porque eu fui comentar com o capitão do barco, e ele falou, nós vamos passar lá, eu vou te mostrar. E eu achei muito engraçado, porque ele realmente me mostrou o lugar onde afundou a aldeia, mas a ideia da corrupção era uma coisa sexualizada, né? Então isso também a gente acaba discutindo de uma maneira que não crie, uma maneira muito delicada, porque a gente deve, me parece, uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer é apontar preconceitos contra grupos, mas com a delicadeza para que as pessoas percebam o preconceito, porque se você entra de sola, elas imediatamente cortam, enfim. Porque é muito difícil ir contra alguma coisa tão atávica, tão amarrada ali, né? Mas é muito interessante essa relação do ouvir. Quando um grupo falava, o outro falava para ouvir. E, Fernanda, isso é muito mais do que eu tenho visto nas escolas que eu tenho frequentado há muitos anos para fazer oficinas, entendeu? Falta escuta. Aliás, falta escuta no país, né? Falta escuta na vida, falta escuta entre as pessoas. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa. Você falando você deu você falou de outras, acabou de falar de outras experiências que você tem, né, como educadora aí ao longo dos anos. Você acha que existe um diferencial daquilo tudo que você vive como educadora nos mais diversos locais do país, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, fora do Brasil?
para a Amazônia, você acha que tem algo que seja diferente ou não? Eu acho que tem muita coisa em comum, mas tem muita particularidade, tem muita peculiaridade, né? Eu acho que a peculiaridade é um fato, né? Existem coisas que são recorrentes para as pessoas, para o julgamento interno das pessoas, porque são coisas sociais muito fortes, mas eu acho que a peculiaridade que eu vejo lá, e posso fazer uma ligação com o trabalho do Cinemazônia Itinerante no Guaporé, que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na vida também. O ribeirinho tem uma maneira muito interessante de olhar, né, a vida. Eu acho que a diferença entre o Guaporé e, por exemplo, o Rio Madeira, mais do que o Amazonas ou o Negro, tem uma questão da preservação das suas margens, e o que também pressupõe uma diferença entre a maneira como as pessoas no Guaporé se comportavam nas oficinas e as pessoas do Rio Madeira ou do Amazonas se comportavam nas oficinas, né? A peculiaridade lá é que realmente a cultura indígena é muito forte, né? Mesmo que se queira negar, mesmo que se queira se ligar numa outra possibilidade, recusando essa, que aliás é uma das coisas interessantes do projeto, porque todo mundo que estava fazendo oficina estava lá para valorizar, para mostrar como a cultura, mostrar, aí eu sentada na cátedra, né? Não é para você fazer um exercício com eles de repensar a sua relação com aquela cultura e como é rica, como ela é pujante, né? Eu falei dessa coisa da cobra grande, é uma lenda que tem em todas as cidades. Então alguém poderia dizer assim, mas então, qual é a novidade? A novidade é que em cada lugar se conta de uma maneira, cada lugar essa coisa do cantagalo, o motivo do desaparecimento, do afundamento da tribo no Rio, são diferentes, e isso é muito interessante, porque você vê que uns, na verdade, têm essa carga moralista que eu falei, outros não, são motivos diferentes, e com isso você vê, mais ou menos, as diferenças que existem até entre cada uma daquelas populações ali, né? Porque você pega Manaus, Porto Velho e Itacoatiara são cidades bem maiores, né? Bem maiores, bem maiores. Manaus e Porto Velho são duas capitais, né? Sim. Então você tem uma outra relação, as pessoas têm uma outra relação inclusive com as margens dos rios, né? Do Madeira ou do Negro. Sim, então a relação é completamente diferente. Mas quando quando a gente literalmente está viajando e indo para o interior, né, para essas margens, a relação se modifica, inclusive com o próprio rio, né? Você falou um pouco da sua vivência também no Rio Guaporé, que é rio da Amazônia também, e lembrando que assim o Rio Madeira é um rio da maior importância, né? É uma hidrovia fundamental para o Brasil, e é fundamental para todo mundo, e é fundamental na vida de quem vive em todas essas localidades, né? Teve algo que me chamou muita atenção, que eu não tinha talvez noção, é a quantidade de agitação na beira do rio, né? Então toda hora chega gente, toda hora parte gente, toda hora chega o suprimento, chega alimento, entra carro, sai carro, isso tudo dentro dos barcos, né? Isso é fenomenal. Isso as pessoas que vivem o rio e vivem do rio, e vivem pelo rio e para o rio o tempo inteiro. Isso é magnífico. Sim, é muito interessante a gente pensar nisso,
E ali também, Fernanda, eu agora uma coisa bem pessoal, né? Porque a gente via assim, um barco que a gente parava num porto desses, e às vezes nem no porto, era na barranqueira mesmo, né? É divertidíssimo subir aquilo, tudo bem, descia mais complicado, mas enfim, parava um barco do lado, e o Diego, que foi a pessoa, o palhaço que foi nessa viagem, imediatamente ele pegava o seu material e ia lá fazer uma apresentação para aquelas pessoas, e elas adoravam, né? A receptividade, né? Era imensa. Eu acho que essa afetividade que a gente pode sentir, pode perceber lá, que a gente também teve no convívio da cidade mesmo, fora da escola, quando, enfim, já é uma peculiaridade de lá que eu não vejo mais em outros lugares. Talvez eu visse, como eu tenho muito tempo de estrada, né, muitos anos trabalhando, e em lugares e situações muito diversas, e em lugares que eu fui há 30, 40 anos atrás e que hoje já não são a mesma coisa, claro, e nem sei se devem ser, de alguma forma, existe uma... eu ia falar uma palavra que eu acho muito comprometida, que é pureza. Não é isso. Existe uma conservância... Afetuosidade muito conservância do transparente. afeto. Uma conservância do afeto, né? A gente às vezes fala umas palavras que são meio estranhas, porque chamar de pureza é uma coisa que eu acho complicado, porque não é isso. E que pode dar margem a interpretações loucas, vamos manter a pureza, vamos, né? Porque não é isso. Mas a forma de se relacionar é muito diferente, né? É muito mais afetuosa ainda do que em outros lugares, onde não é que te tratam mal, não é que te... né? Mas, assim, os afetos são demonstrados de outra maneira ou não são demonstrados. Essa é uma peculiaridade e torna o trabalho lá muito profícuo, entendeu? É muito produtivo, porque as pessoas te acolhem e elas estão dispostas a te ouvir, e você demonstrando que está disposta a ouvi-los, existe uma troca verdadeira, né? E acho que são dois exercícios importantes. Falar, porque muita gente tem problemas de falar, tem medo de falar, é tímido, fala, não conheço nada, eu não me lembro de lenda nenhum, não sei de nada, então inventa uma. Não, mas eu não sei inventar nada, mas é pura timidez, a gente sabe disso. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que têm uma dificuldade profunda de ouvir, né? De deixar o outro falar e ouvir e pensar no que está sendo ouvido. E esse projeto propicia isso, sim. Na verdade, eu acho que uma das nossas lutas, uma das bandeiras é contra o silenciamento, né? Então, a gente sempre se deparou na Amazônia lutando contra esse silenciamento do viver amazônico, né? E aí, nas mais diversas esferas, nas mais diversas áreas, né? De forma muito distinta, mas é a luta o tempo inteiro contra esse silenciamento, inclusive o silenciamento das histórias, da própria literatura, que é produzida a partir também da própria Amazônia, né? Para não sair como algo alegórico, para não ficar como algo, como é que eu posso dizer, como uma mera, vamos chamar de lenda, uma mera lenda, né? Mas sim histórias reais, fatos reais, uma literatura numa perspectiva de uma realidade que é muito única e é muito única da Amazônia, que só quem vive na Amazônia talvez tenha, ou conheça muito bem a Amazônia, tem essa noção.
achei muito interessante, porque apesar do problema desses meninos, que isso é verdadeiro também, né? Não só desses, mas enfim, de muitos meninos, de muitos adultos, enfim, de não ter uma aproximação com o livro, não ter um hábito de ler, não ter desenvolvido isso. Tem gente que fala, não gosta, mas não gosta de cinema. Como assim? A pessoa não gosta de que tipo de cinema? Porque as pessoas ligam a televisão e veem a sessão da tarde. Elas veem, né, certos filmes. Elas não gostam de cinema, não. Elas não gostam de sair de casa, pagar um ingresso e ver um filme, ver o que tipo de filme. É a mesma coisa, não gosta de ler, talvez não seja verdade. Talvez seja quando eu digo não seja verdade, talvez não seja real. Talvez ela não tenha tido estímulo suficiente. Agora, lá me chamou a atenção também o fato de que quase todo mundo da minha turma conhecia o Cobra Norato. Né? O Cobra Norato era uma literatura, acredito que nas escolas eles adotem realmente, e as pessoas leram, e leram inteiro, e falaram sobre o livro. Então, não é só aquele negócio que você lê porque o professor mandou, ele vai fazer 3 perguntas, 5 perguntas, o que a personagem tal falou, quem fez o quê, mas eles conheciam a história, né? E isso também é muito significativo, é bem o que Paulo Freire falava, né? Assim, não vou ensinar Camões, não vou ensinar, não vou propor que eles leiam Camões. Eu tive um professor de história, de literatura, aos 14, 13 anos, que queria que eu lesse Camões. E eu odiava Camões. Eu tive um ódio profundo de Camões. Só fui começar a gostar e a ler bem depois dos 30. Não me lembro quando exatamente. Uhum. Mas isso, eu acho que travou um bocado minha vida, entendeu? Porque foi inadequado naquele momento da minha vida, né? E eu acho que a gente tem que ter cuidado de não ficar repetindo isso, inclusive com o cinema. Inclusive com o cinema, né? De ficar impingindo certas coisas logo de cara. O curador do cinema para jovem, ele tem que ter uma escuta muito boa, né? Ele tem que ter também uma sensibilidade muito grande para perceber o que aquele grupo lá gostaria, e aos poucos ir introduzindo uma linguagem diferente, uma estética diferente, para que as pessoas possam ir aprendendo a ler as estéticas, aprendendo a ler as linguagens, né? E é interessante que lá todo mundo leu Cobra Norato, todo mundo gostou do Cobra Norato, né? Você acha, Beth, qual é o desafio maior que a gente tem, assim, porque você já está conosco na 2ª edição do Amazônia das Palavras, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir executá-lo fisicamente falando, navegando esse ano, em função da pandemia mesmo, e porque as atividades aglomeram as pessoas, são muitos alunos também, a gente não, sob nenhuma hipótese, correria o risco de expor as pessoas de forma alguma, né? Sim, claro. Mas você, como é que você vê o desafio? Que desafios você enxerga da literatura na própria Amazônia, para a própria Amazônia? Que desafios que são esses da gente trabalhar literatura na Amazônia? Olha, eu honestamente, eu acho que uma das coisas que que já foi feita, né, mas que tem que se intensificar de alguma forma esse ano, é levar mais, trabalhar mais em cima dos livros escritos pelos escritores, né, indígenas, pelos escritores dos povos originários, porque não são poucos, não são ruins, são muito bons, são muitos e muito bons, e que eventualmente um filme também pode ser ligado aí, né? Mas não só também, é bom também que a gente mostre a cara de onde a gente vem, mostre quem a gente é,
né? A gente tem Daniel Munduruku, que Munduruku. o primeiro. Ele é um escritor fantástico, delicadíssimo, extremamente poético, em livros para jovens, em livros para crianças, né? E eu acho que a gente tem que misturar muito essa oferta de literatura, né? A gente tem que misturar muito essa oferta de literatura e buscar o incentivo para que eles nos devolvam isso de alguma forma, também via internet. Como não? Eles estão toda hora, o tempo todo ligados nisso, né? E eu acho que a perspectiva de trabalhar também com professores, né? Para que a gente possa deixar bem claro qual é a nossa proposta e tê-los aliados, né? Ou nós nos colocarmos, melhor dizendo, como aliados deles, né? Não que eles nos ajudem, mas nós estamos indo com a possibilidade de oferecer coisas e que eles também nos digam que coisas são essas, né? Beth, infelizmente, daqui praticamente 4 minutos a nossa live termina. E aí eu queria colocar algumas questões. Uma delas, primeira coisa, assim, eu não vou conseguir. Eu vi que tem um monte de gente bacana que está assistindo aqui essa live conosco. Coisas importantes. Muita gente bacana, muitos professores que não são, inclusive, somente da Amazônia, mas tem gente também da cidade de Humaitá, de Porto Velho, de Manaus, até do Rio de Janeiro tem gente, eu acho isso o máximo, né? Mas eu queria... E assim, na medida, a produção está aqui trabalhando, anotando as perguntas, e na medida do possível a gente vai respondê-las, né? Mas eu queria lançar dois desafios para quem assistiu a gente aqui hoje. Já fazer o convite para as próximas lives. Então, todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário da Amazônia, e às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai estar aqui com um escritor. A nossa próxima live, na sexta-feira, é com o escritor José Ribamar Bessa, que trabalhou a oficina de contos indígenas, que foi magnífica também. Enfim, mas toda sexta-feira a gente tem esse encontro aí com todo mundo. Mas eu queria propor 2 desafios antes de abrir para você fazer as suas considerações finais. O primeiro desafio que eu queria propor para todo mundo é deixar lá na nossa página, no nosso post da live de hoje, no próprio Instagram, no próprio Facebook, qual é o livro que você está lendo na quarentena. E, de repente, não precisa ser nem um livro, um ensaio, uma poesia que te chamou a atenção, uma música que você está lendo ou que você produziu. Eu queria saber disso, assim, queria saber das pessoas como é que elas estão nesse momento, com a relação delas com a literatura. Então, coloquem lá, por favor, vou ficar curiosa. E a outro desafio que eu queria colocar é um desafio mais, eu diria que é mais doloroso. A gente está chegando aí no Dia dos Pais, já cumprimento todos os pais, com 100 mil mortos numa pandemia brasileira. Eu queria que as pessoas, de alguma forma, pudessem escrever, contar para a gente, ou em música, ou em poesia, enfim, a opção que vai ser feita é de cada um. Contasse para a gente um pouco a história de alguém que elas conhecem e que foi vitimada pelo Covid, né? Infelizmente, no estado do Amazonas, a gente tem mais de 3.300 mortos e em Rondônia a gente tem mais de 900 mortos. Que a gente possa transformar essas histórias em memória, em que a gente possa fazer uma homenagem
a essas pessoas que morreram, às famílias, às pessoas que amavam, enfim. E aí, como o tempo está aqui correndo, coloco esse desafio para todo mundo escrever, tem esse desafio. E as suas considerações finais, porque aqui eu já estou agoniada, aqui a